Olá, meus caros, estamos aqui novamente no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje eu gostaria de analisar um tema extremamente importante na nossa vida, que é a ligação ou a diferença entre orgulho e caridade. Mas antes de analisarmos esses pontos aqui e quais são os desdobramentos dessas duas atitudes e posturas na nossa vida, como eu sempre peço, deixa aí a sua curtida se você gostar do vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, né? E faça a inscrição no canal se você ainda não se inscreveu, isso nos ajuda. Voltando ao nosso tema, por que falar então da questão do orgulho e da caridade? Ora, nós vivemos um período em que o mundo, a sociedade em geral, está passando por situações muito confusas e muito difíceis. E se nós analisarmos com calma, nós vamos ver que existe de fato na nossa vida, ou deveria existir só uma, né, mas existem muitas vezes duas, rainhas. E quando nós pegamos na tradição cristã, existe por um lado a chamada rainha dos vícios e por outro lado a rainha das virtudes. Quem seria quem? Quando nós pensamos na origem dos nossos vícios, das nossas dificuldades, nas nossas disposições interiores constantes para fazermos o mal, né, para fazermos coisas inadequadas, evidente que o orgulho, a soberba, ocupa um lugar especial. Ou seja, a rainha de todos os nossos vícios, de uma certa maneira, é o orgulho, é a soberba. Muitos pecados na nossa vida são gerados, são produzidos, justamente porque nós muitas vezes não temos clareza sobre a nossa verdadeira realidade. Ou seja, o orgulho e a soberba é justamente você ter um erro de cálculo sobre a sua própria excelência. É você achar que possui uma excelência muito maior do que você realmente tem na sua realidade. Evidentemente, então, que muitos dos nossos erros, confusões, pecados, atitudes equivocadas, nada mais é do que um desdobramento desse orgulho que tomou conta da nossa mente, da nossa alma. Mas, ao mesmo tempo, mesmo outros pecados que não são, digamos assim, produzidos diretamente pelo orgulho, de alguma forma, sempre tem algum vínculo com ele, mesmo que seja de forma indireta. Então essa coisa de que, de fato, o ser humano, as pessoas, os indivíduos, são portadores muitas vezes de determinadas capacidades e, por conseguinte, vão ter determinada excelência no seu modo de viver e nas mais diversas áreas da vida. Mas quando nós achamos que temos uma excelência muito elevada, isso acaba produzindo em nós uma atitude de negar, em primeiro lugar, a bondade de Deus. Nós esquecemos, de fato, que a criação, o fato de existirmos, é expressão do amor e da bondade de Deus. E, portanto, se nós pegarmos um autor como Tomás de Aquino, do século XIII, ele vai chamar a atenção justamente para isso. São Tomás, na sua teológica, ele vai bater muito nessas questões, dizendo que o orgulho, a soberba, é uma verdadeira negação da bondade de Deus. É a expressão de uma ingratidão profunda, porque se eu existo e tantas outras coisas, né, se eu existo como ser humano, e tantas outras coisas sou capaz de conquistar, é porque, antes de tudo, Deus é bom, me chamou à existência, me sustenta na existência, me conserva no âmbito do ser e me dá tantas outras graças para que eu consiga atingir o meu fim último. Então, realmente, quando nós pensamos na gula, na luxúria, na ira, na avareza, né, na inveja, na preguiça, né, na vanglória, nós vamos vendo que os 7 pecados capitais, o que se chama de pecados capitais, porque são capitais porque estão no centro, digamos assim, na origem, na raiz de tantos outros pecados, no fundo,
A rainha de todos esses livros é a soberba, é o orgulho, que nos leva a nos tornar escravo, por exemplo, da nossa sensibilidade, da sensualidade, que nos leva a se apegar profundamente às riquezas e bens materiais, que nos impede, nos atrapalha de amar o outro, de ter gratidão pelo outro, de não nos dedicarmos a chegarmos até a vida eterna, e por aí vai. Então todos esses pecados que são chamados capitais, de uma certa forma, têm um vínculo com a soberba, com o orgulho. Mas existe também uma outra rainha. A outra rainha é a caridade. A caridade, que segundo a tradição cristã, é uma virtude teologal, ou seja, algo que Deus ali nos deu para que nós pudéssemos amá-lo cada vez mais, em primeiro lugar, na nossa vida. Por isso que Santo Tomás vai dizer, na Suma Teológica, que a caridade é a rainha de todas as virtudes. O amor é algo fundamental na nossa vida. Ou seja, se por um lado, para combatermos o orgulho, a soberba, nós precisamos evidentemente da virtude da humildade, nós precisamos amar a realidade tal como ela é, nós precisamos amar a verdade, nós não podemos ter medo disso. Então é evidente que eu só consigo enfrentar a soberba com a humildade. Mas no fundo nós vamos também adquirindo essa humildade e tantas outras virtudes na medida em que esse amor vai tomando conta da nossa alma. Onde nós vamos aprendendo, de fato, junto com o próprio Deus. Ele que nos amou por primeiro, como nós encontramos na Sagrada Escritura, na primeira epístola de São João, que vai dizer justamente isso. Foi Deus que nos amou por primeiro, foi Ele que sempre é Ele que toma a iniciativa. Então, Deus é amor, justamente porque enquanto bem supremo, como muitos filósofos vão chamar a atenção, dizer que Ele é esse bem absoluto, e se o bem de fato é difuso de si, faz parte da natureza do bem, sair de si mesmo, transbordar, comunicar-se, compartilhar-se. E na criação nós já vemos isso. Deus se comunicando, Deus criando por amor e não por necessidade. E o ápice de tudo isso, evidentemente, do ponto de vista cristão, é a figura de Cristo, que é a maior expressão do amor de Deus e que deu a vida por nós, segundo as Sagradas Escrituras e o pensamento cristão. Ora, levando isso em consideração, evidentemente, nós vamos entendendo que, se nós não queremos ser escravo do monte de vícios que com certeza vão atormentando e destruindo a nossa vida e de outras pessoas, nós precisamos, com certeza, tomar cuidado com a soberba e com o orgulho na nossa vida. Mas só isso não basta. Eu preciso buscar o antídoto. E o antídoto é você ter um coração cheio de amor. O antídoto é você ter essa coragem de sair de si mesmo e ao encontro do outro. O antídoto é você imitar a Deus, que ama, que é amor, justamente um amor gratuito, um amor incondicional, aonde você vai ao encontro do outro, serve o outro, ajuda o outro, na verdade e simplesmente por amor, e não porque você tem algum interesse ou está esperando receber algo em troca. Então a caridade é algo fundamental na nossa vida. Mas veja, no sentido cristão, não confunda caridade com solidariedade. Não é uma questão de você simplesmente sair por aí compartilhando bens materiais ou ajudando as pessoas apenas no sentido da vida biológica ou social. A caridade é algo mais profundo do ponto de vista bíblico e cristão. A caridade, ela nos leva, de fato, a amar a Deus sobre todas as coisas. A caridade desperta em nós todo aquele sentimento de certeza interior, né, de gratidão, de agradecer constantemente e reconhecer a bondade de Deus. E, portanto, a caridade me leva a amar a Deus, a amar o meu próximo, a amar em mim mesmo, dando a cada coisa o seu devido valor, enquanto que o orgulho, a soberba,
me leva simplesmente a um certo tipo de egocentrismo, achando não só que eu sou melhor que todo mundo, mas eu sou o centro do mundo, como se tudo existisse para mim, para me servir e para me adorar. Então, não tem como ter as mesmas consequências. No mundo que vivemos hoje, me parece que é urgente pensar sobre essas questões, se nós queremos ser pessoas mais maduras, e se nós queremos, de fato, ter um mundo um pouco melhor. Um forte abraço, tudo de bom e até a nossa próxima aula. Deixe a sua curtida, seu comentário, compartilhe o vídeo se você gostou. Tchau, tchau.